E aí, cadê a galera? Vamos chegando, galera. Acho que o Instagram tá entregando aí, né? Aí, o Renato já entrou. Cadê a galera? Vamos chegando, galera. Acho que o Instagram tá entregando aí, né? Ah, agora sim. Vamos lá, Renato. Deixa eu ler aqui o nome da galera. Guilherme, Andréia, o Jeff, Robox Sala de Sinais, Ítalo, o Eudes. E aí, galera, vamos chegando. Ó, o JM Casaroto, Casa Green. E aí? Quem aí tá afim de aprender a testar criativo? É o ponto G da escala, galera. Esse aí, sem isso, não dá pra ir pra frente. Ó, o Thiago, vizinho do bem. Pô, tem uma galera que chega com os nomes aqui de estranhos pra caramba. Ó, LV Fagner, a Belisa Abreu, Mario Zoromilda, um fake, Júnior Lotte, Adão. Sério que é isso hoje? Isso o quê? Ponto G da escala, teste de criativo. A gente vai falar sobre isso. Show de bola, galera. Vamos chegando. Entrei 5 minutinhos antes para poder a gente dar o start aqui. E quando for 19 horas, 19h02 mais ou menos, a gente começa aqui o conteúdo, tá bom? Fala pra mim quem assistiu a live da segunda-feira, o que vocês acharam, vocês entenderam? Fala pra mim. Entrei na sua bio para ver as outras lives, mas não está disponível lá. Então, o link da minha bio é para você entrar no grupo, e aí os grupos que a gente abriu de notificações aqui da Semana da Escola Diária, a gente enviou os links para quem estava lá. Se você não viu, amanhã, quando a gente postar o link dessa live, a gente vai postar o link também da live de segunda-feira. Mas é importante estar lá dentro dos grupos, que a gente só vai mandar lá, beleza? Mike Guerreiro, eu te achei muito inteligente. Não, cara. Muito inteligente? Como assim? A gente só estuda muito as coisas que a gente faz aqui e aí vai descobrindo coisas e tudo mais. Isso é coisa de... não é bem de inteligente. Eu acho que eu sou mais esforçado do que inteligente. Mas obrigado pelo elogio. Estou ansioso, vamos pra cima, cara. Hoje a live vai ser porreta. Eu duvido vocês não saírem dessa live aqui sem fazer teste de criativo de forma mais eficiente. Eu duvido, cara. Duvido. Porque tem alguns detalhezinhos no teste criativo que a maioria das pessoas não fazem e é muito importante, principalmente quando vai para a escala. Se você não faz alguns detalhezinhos que eu vou explicar aqui para vocês, não é nem no teste em si, tá? É na análise, não é no teste, é na análise. Se você não faz, você acaba não aproveitando tão bem os testes de criativo, tá? Amanhã assistirei o lance do pescador. Cara, a live do pescador é a base de tudo. Se você não sabe nem o que é a teoria do pescador, você precisa, eu acho que tá em algum lugar, né, o Vitor? Provavelmente está no meu grupo do Telegram ainda, tá? Depois eu coloco o link do Telegram na minha bio, que a gente tirou, mas eu vou colocar lá você tem acesso à teoria do pescador. E para quem estava nos grupos, recebeu também, mas eu vou colocar lá para vocês verem a teoria do pescador, que cara, é a base de tudo, tá? Da compra de tráfego diário. Vamos lá. Muito bem, galera, são 7h01, vamos esperar mais um pouquinho. Para quem já assistiu alguma live minha, já sabe que o que você tem que fazer quando você entra na live? Duas coisas. Você vai apertar o coração, né? O coração é a temperatura, onde eu sei que se você está curtindo a live ou não. E também para poder outras pessoas
chegarem aqui nessa live para poder ter acesso a esse conteúdo. E o aviãozinho você vai mandar para alguém que você acha que precisa desse conteúdo. O título da live está escrito o ponto G da escala, mas o tema da live é como testar criativos, tá? Para levar para a escala. Por isso que eu disse que o ponto G da escala, porque uma das partes mais importantes do processo de escala é o teste de criativo, beleza? Então, para você que caiu aqui de paraquedas, está achando que é uma aula de sexualidade, alguma coisa nesse sentido, não é, tá bom? A William está falando aqui. Salve, Fabiano, já testei a estratégia aqui e mesmo sem muito conhecimento tá dando bom. Massa, cara. Ó, eu já vou dar uma dica aqui, ó. Para quem está testando a compra de tráfego diário, a única coisa que você tem que tomar muito cuidado é não bota teu dinheiro todo ali se você não sabe fazer análise de corte, porque a análise de corte, quando você está botando muito orçamento, é muito importante. Então, se você não sabe fazer isso, não vá gastar todo o seu dinheiro e falar que a estratégia não funciona. Então, toma cuidado se você não tem acesso a todo o contexto da estratégia, beleza? Porque não é simplesmente subir um monte de campanha. Existe todo um processo de análise de corte baseado em probabilidade estatística. Então, se você não sabe 100%, eu não estou falando para você não testar. Você pode testar à vontade. Só cuidado para você não perder tua grana. Começa devagarzinho ali para você ir se encontrando, beleza? Onde fica o link para o grupo do Telegram. Eu vou liberar, no final dessa live aqui, eu vou liberar lá na minha bio, tá? Não tá lá ainda, mas eu vou liberar na bio, beleza? Essa estratégia serve para infoprodutor? Serve. Se o infoprodutor trabalha com campanhas levando para o objetivo de purchase, o objetivo de compra, ou seja, o cara não faz uma captação de leads antes para depois de uma semana ele vender, serve. Agora, se você for captar lead para daqui a uma semana você vender, não serve. Porque você precisa da resposta imediata das campanhas. Como você compra tráfego diário, você precisa de uma resposta imediata do resultado. Isso só é possível quando você sobe campanhas para purchase, campanha para compra. Exceto se você adaptar a estratégia para a compra de lead. Aí você vai ter que adaptar toda a estratégia porque os custos de lead são bem diferentes dos custos de compra. Mas também é possível, só que eu não falo que o foco é esse porque a gente nunca testou comprando lead. Mas se você manja aí, já está ligado na estratégia e vai conseguir adaptar, mano, é só adaptar que também vai funcionar. Mas o que eu recomendo? Você usar quando você vai comprar tráfego para conversão de compra, tá? Ou seja, tu tem um infoproduto, você leva o cara para uma página de vendas, o cara passa dessa página de vendas, vai para o checkout, depois do checkout é um evento de compra, a estratégia vai funcionar para o seu infoproduto sim. E também para afiliado, tá? É a mesma coisa. Tem um infoproduto para um nicho específico. Qual é o tamanho mínimo do público? Cara, não tem tamanho mínimo. Não tem tamanho mínimo. Eu trabalho com público aberto porque geralmente os meus produtos, eles são produtos muito amplos. Muito amplos. Mas se os meus produtos fossem específicos para um público específico, eu simplesmente colocaria esses públicos dentro da minha estratégia e compraria tráfego todos os dias para esses públicos, tá? Essa questão de público não é detalhe da estratégia, tá? O público não importa. Por que o público não importa? Porque dentro desse público, você tem que ter certeza, tá? Se você não tem certeza, também não adianta. Porque vai que você acha que é determinado público e na verdade não é. Aí você direciona teu criativo para um público ali, você sobe as campanhas ali em múltiplas variáveis para esse público e esse público não é o público comprador. Aí você não consegue utilizar a inteligência do Facebook para relacionar o teu criativo baseado nas bolhas que ele cria com pessoas que têm maior probabilidade de conversão naquele teu produto. Então, só tem que tomar cuidado com isso aí, tá? É por isso que eu gosto do público aberto, porque eu deixo a inteligência do Facebook trabalhar ao meu favor. Galera, são 7h06, vamos para o conteúdo. Temos 48 pessoas. Vamos apertar o coraçãozinho, vamos mandar no aviãozinho aí para poder chegar mais pessoas aqui para essa live e a gente vai começar o conteúdo. O título da live é o ponto G da escala, mas basicamente a gente vai falar sobre teste de criativos para levar esses criativos campeões
para o processo de escala, que é um assunto que a gente vai falar na sexta-feira, beleza? Então, se você entender a lógica aqui da semana da escala diária, você vai entender que na segunda-feira a gente falou sobre o quê? Falamos sobre o processo de compra diária. Foi realmente uma introdução bem grande para você entender como é que é o processo, entender de onde surgiu, como que funciona essa parada. Hoje, que é a quarta-feira, a gente vai falar sobre o teste de criativo, que é um dos pontos mais importantes. E na sexta-feira, é a última live, a gente vai falar sobre escala e lucratividade. Então, uma coisa tem relação com a outra. Então, é muito importante que você assista todas essas lives para você entender todo o contexto. Não pegar somente a live de hoje e achar que é só isso. Não é só isso, tá? Você precisa entender todo o contexto. Beleza? Então, galera, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live da semana da escala diária e hoje a gente vai falar sobre teste de criativos. Se você ficar até o final dessa live, a gente vem aqui para o quadro e eu vou desenhar para vocês aqui todo o processo de teste de criativos, beleza? Inclusive toda a parte de análise de performance do funil, que é uma das partes mais importantes desse processo e que ninguém fala disso, tá? Todo mundo fala o quê? Do Facebook para cima. Existe uma camada muito grande após o Facebook, que é tão importante quanto a parte do Facebook, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar nesses detalhes aí, para vocês entenderem esse processo de teste criativo e não errarem mais com isso, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto. O teste de criativos ele é o protótipo da escala, tá? O teste de criativos ele é o protótipo da escala. O que eu quero dizer com isso? O que você faz no teste de criativo é o que você vai replicar no seu processo de escala. Então, quando você tem um criativo ruim e você leva ele para a escala, você vai ter uma escala ruim. Se você tem um criativo bom, você vai levar para a escala e esse criativo ele vai ser bom na escala. Bom em que sentido, Fabiano? Em fazer vendas? Não, não é somente isso. Escala e o teste criativo, mais especificamente, ele não é só sobre fazer venda. A gente vai falar dos erros comuns aqui que as pessoas cometem, mas esse é um dos erros comuns. As pessoas acham que um criativo, para ele ser bom, ele precisa vender de cara. Não necessariamente. O criativo, para ele ser bom, ele precisa entregar as métricas de conversão do seu funil inteiro, não somente da compra, que é a última etapa do funil. Não é só entregar na compra, ele precisa entregar em todo o processo, do momento que a pessoa clica no anúncio até o momento que ela vira um comprador. E de uma ponta até a outra existe uma distância gigante do ponto A para o ponto B existem várias taxas de conversão que, se essas taxas de conversão não estiverem dentro do esperado para no final você obter o resultado que você espera, você vai se lascar, porque o que mais acontece no teste de criativo, pelo fato do Facebook precisar entregar resultado para as campanhas iniciais, é ele te entregar uma conversão muito barata, e é uma parada que todo mundo se gaba. Eu, cara, já cansei de ver stories e posts e tudo mais, da pessoa falando, fiz uma venda a 75 centavos. Cara, massa, cagada pura. Cagada pura. Uma pessoa entrou no teu fluxo de compra, né, clicou no anúncio, foi para a página de vendas, passou no checkout e comprou uma única pessoa. Isso é sorte. Você não tem como trabalhar com sorte quando você vai para a escala. Quando você vai para a escala, você está falando de investir grana. Então, isso é um erro. Eu não vou nem entrar muito detalhado nisso aqui agora, porque a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem que o teste de criativo ele é o protótipo da escala. Então, se você não faz um bom teste de criativo antes de você ir para a escala, você tem uma grande chance de não obter resultado quando você for para a escala, beleza? É uma forma de você gastar, é a mesma ideia do protótipo. Grandes empresas, grandes indústrias, antes dela produzir o produto dela em larga escala, ela vai numa impressora 3D e faz um protótipo daquela parada. Para quê? Para ela ver os detalhes, ela ver o que está faltando, que uma peça encaixa na outra e tudo mais. Porque se ela pega aquilo ali e produz em larga escala, ela gasta muito dinheiro e ela perde muito dinheiro no erro que poderia ser ajustado no momento que estava sendo realizado o protótipo. Beleza? Então, entendendo esse conceito de protótipo e larga produção, larga escala,
Na compra de tráfego é a mesma coisa. Você precisa ter um protótipo do que você vai levar para a escala, beleza? Então vamos lá. Então ainda dentro disso aí, do teste criativo, um protótipo da escala, o teste criativo ele serve para você estimar os resultados também. Por exemplo, vamos supor que o meu teste criativo, eu tenho uma campanha que eu vou testar o meu teste criativo e eu preciso que o meu CPA seja até R$45. Se você não sabe o que é CPA, é o custo por aquisição do cliente, beleza? Então, o seu CPA tem que ser até R$45. Quando você vai para o seu processo de teste, é óbvio que você tem que ter até R$45 CPA. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar esse teste e você vai entender o comportamento da pessoa durante todo o funil, tá? Você vai precisar entender o comportamento da pessoa durante todo o funil. Quando você entende isso já dentro do processo de teste, você já está usando o protótipo a seu favor, para entender o que? Cara, eu testei 3 criativos. Dos 3 criativos que eu testei, apenas um passou pelo meu processo de compra, do meu criativo, pessoas passaram pelo processo de compra e entregaram os resultados que eu preciso para poder eu obter aquela conversão a R$45. Então, além de você usar o protótipo a seu favor para você entender todos os ajustes que você precisa fazer, você também usa ele para estimar as métricas para quando você for para a escala, você já saber quais são as métricas aproximadas. Por que eu estou falando aproximado? Porque é o seguinte, quando você tem um produto que ele não tem, ele tem muito público, você vai conseguir vender muito ele e tudo mais, só que quando você está num processo de teste, o Facebook ele é muito fácil de deixar os compradores para você, porque você tem pouco orçamento. Então, cara, qualquer lugar das bolhas que ele tem, que ele jogar o teu criativo for bom, ele vai vender, facilmente ele vai vender. Agora, quando você vai para a escala, ele precisa trabalhar muito mais. Para quê? Para ele encontrar várias bolhas dentro do banco de dados dele, onde tem pessoas com probabilidade de conversão nos seus criativos, e aí essas pessoas converterem. Então, ele precisa de muito mais pessoas com probabilidade de conversão para elas converterem na sua escala. Então, por que a métrica é aproximada? Pelo fato de ele precisar encontrar mais essas pessoas. E essas pessoas elas têm perfis diferentes dentro dessas bolhas. Então, pode ser que a métrica do seu teste, e dificilmente vai ficar realmente parecido, mas vai dar uma distância. Então, é muito importante que, se você espera que no seu teste o teu custo por lead dentro do fluxo de compra ali no teu checkout seja 9, se ele for abaixo de 9, cara, perfeito, porque quando ele for para a escala, a probabilidade dele ser um pouco maior do que ele foi no teste é muito alta. Então, se ela tem que ser 9, então, cara, R$2 de vantagem vai ser massa para quando você for para o processo de escala, você perder esses R$2 aí, mas que vai bater exatamente com o que você precisa. Beleza? Então, vamos lá. Na internet, é completamente possível você vender qualquer coisa. Cara, qualquer coisa você pode vender na internet. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil você acertar de primeira. É muito difícil você acertar de primeira. Você vai subir seus criativos ali, e aí depois eu vou ensinar uma técnicazinha para você fazer teste de criativo sem perder muita grana. Quando você vai testar o teu criativo, cara, a probabilidade de você acertar um criativo que vai ser top dentro do seu funil é muito baixa. Então não dá para você brincar de ir direto para a escala com qualquer criativo que você inventar na tua cabeça. É a mesma coisa que você brincar de roleta russa, tá? É muito difícil você acertar de primeira. Você pode vender o que você quiser na internet. Você vai acertar vender qualquer coisa na internet. Mas até você acertar, você vai ter que ter um trabalho de teste de criativos até você entender qual é a oferta, qual é a copy, qual é a abordagem, qual é o vídeo, qual é a imagem. Vai dar trabalho. E é assim mesmo. Só que quando você acertar, é só ir para a escala e já era, beleza? Então vamos lá. Falamos sobre a importância do teste criativo. E agora vamos falar sobre os erros comuns que as pessoas cometem ao testar criativo, tá? Os erros mais comuns que as pessoas cometem ao testar criativo. Eu já dei uma introduçãozinha aí um pouco dessa parada aqui, mas a gente tem mais detalhes aqui que a gente pode entrar, beleza? Então vamos lá. As pessoas acham que testar criativo é somente encontrar o criativo que vende.
E não é, tá? Não é. Quando você vai fazer, e eu já até introduzi um pouquinho isso aqui para você, quando você vai subir um teste de criativo, você não precisa necessariamente achar o cara que vai vender, mas você precisa achar o cara que vai entregar a performance do seu funil dentro dos custos que você espera. Às vezes você não vai nem fazer uma venda, por falta de sorte. Mas você vai ter todas as taxas de conversão dentro do que você espera antes de ocorrer a compra. Vou dar um exemplo. No nosso checkout, no nosso funil, a gente tem aqui basicamente um processo que é assim, ó. A pessoa clica no anúncio, depois que ela clica no anúncio, ela vai para uma página de venda, que é uma landing page. Depois que ela entra nessa landing page, ela tem um botãozinho comprar agora, que ali ela viu a oferta. Quando ela clica ali, ela entra no nosso checkout. O nosso checkout ele é um checkout de múltiplas etapas, ou seja, primeiro a pessoa preenche o e-mail, depois ela preenche os dados pessoais, depois ela preenche o endereço, depois do endereço ela coloca os dados de compra, ou seja, bota os dados do cartão. Imagina o seguinte, se eu preciso de uma venda a R$45 no meu teste, se eu chegar, botar meus criativos para rodarem, e eu tiver uma pessoa que entrou na página de vendas, ela clicou em comprar agora, ela preencheu o e-mail, dados pessoais, endereço, chegou na tela de pagamento e comprou, cara, eu tive uma pessoa passando no meu fluxo inteiro com R$45. Isso é pura sorte. A gente não pode contar com a sorte. Agora imagine o seguinte cenário. Eu tenho que ter um CPA de R$45. O meu orçamento no meu criativo de teste, dentro do meu conjunto, é R$45. Depois eu vou falar aqui sobre a estrutura de teste, tá? É R$45. Então as pessoas vão seguir o mesmo processo, o mesmo fluxo. Clica no anúncio, página de vendas, comprar agora, preenche e-mail, preenche dados pessoais, preenche aquela coisa toda. Mas você imagina o seguinte, dentro desses R$45, vou botar aqui 4 pessoas chegaram na minha tela de pagamento. Ou seja, a última etapa antes da compra. Isso significa que, se o meu orçamento é 45 e chegaram 4 pessoas na minha última tela do processo antes da compra, né? Porque a última é a compra, né? Então a penúltima tela, que é a tela de pagamento. Isso significa que o meu custo por pessoa chegando na tela de pagamento é de R$11. Então o que vai acontecer? Se minha taxa de conversão é 30%, eu pegaria 11 vezes 30%, eu teria aqui aproximadamente 3 conversões. Não, 3 conversões não. Uma conversão. Só que eu posso não ter tido essa conversão porque naquele momento específico a minha taxa de conversão não era de 30%. Só que, cara, eu tive pessoas suficientes para poder gerar essa conversão. Mas, de repente, naquele horário do dia ou naquele dia da semana, não era um dia que minha conversão estava tão alta assim. E aí eu não obtive aquela compra. Mas o meu funil inteiro, perfeito. Então, num caso desse, eu não precisaria nem esperar ocorrer uma compra. Eu poderia pegar esse criativo que entregou esses resultados e levar ele para a escala tranquilamente, porque ele só não fez compra porque ele estava, de repente, o momento do dia, o momento o dia da semana, o período do mês, não era o dia que a taxa de conversão da tela de pagamento para a página de obrigado era de 30%. Sacou? Deu para entender? Enquanto eu bebo uma água aqui, pessoal, manda aí se vocês entenderam até aqui. O link já tá lá na bio, né? Beleza. Eu falo no final que senão a galera vai sair da live só para ir lá ver. Coraçãozinho. Show, galera. Então vamos lá. Mais um erro muito comum que as pessoas cometem ao realizar teste de criativo. Massa. Show de bola. Mais um erro muito comum, pessoal. A galera cisma em fazer teste de criativo multivariável, tá? E aí elas acham que estão testando alguma coisa e no final não estão testando nada. Basicamente é isso.
Cara, quando você vai fazer um teste de criativos, você está testando criativo. Você não está testando público, você não está testando copy, você não está testando nada disso, você está testando criativo. Tudo bem que o criativo ele pode envolver copy e tudo mais, mas quanto mais variáveis o seu criativo tem, maior seria o tamanho do teste. E esse é um erro também que as pessoas cometem. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês têm 3 vídeos e vocês querem testar 3 copies, sabe qual é o tamanho do teste desse criativo? Não é 3 criativos, é 3 vezes 3. São 9 variações. Eu estou falando de 3 vídeos e 3 copies. A gente está falando de 9 variações, porque é 3 vezes 3. Porque você precisa usar os mesmos elementos em cada variação. Entendeu? Então, quando você faz esse tipo de teste, é muita coisa para se testar e às vezes para pouco orçamento. Quanto mais variações você usa, mais orçamento você tem que ter e mais demorado é o seu teste. Então, quando você vai testar criativo, cara, já cansei de ver, cansei de conversar com várias pessoas, elas querem testar público ao mesmo tempo, elas querem testar criativo ao mesmo tempo, querem testar copy, querem testar uma porrada de coisa. Mas o lance é, meu irmão, escolhe uma copy. Escolhe 3 vídeos, ou 2 vídeos, uma imagem, não importa. A variação principal, ela tem que ser o ativo de criatividade, que é a imagem ou vídeo. Aí você escolhe como você vai colocar. Se você vai colocar só imagem, se você vai colocar vídeo, se você vai intercalar em vídeo ou imagem, não tem problema. Mas o que importa é você ter o mesmo título, o mesmo texto, a mesma descrição, variando somente a imagem ou vídeo. Beleza? Essa é a forma correta de você fazer o teste criativo. Por quê? O que você está testando nisso aí? Você está testando somente esses vídeos baseado em uma base, né? Uma estrutura, que é o mesmo texto, o mesmo título e a mesma descrição. E aí o que você faz? Você altera somente as imagens ou vídeos. Essa é a forma mais adequada de você fazer. Fabiano, então você está falando que eu não posso testar copy, não posso testar imagem, não posso testar textos e títulos? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você vai testar isso, você precisa fazer esses testes por parte. Porque se você fizer tudo de uma vez só, você está fazendo um teste multivariável e além da análise ser muito mais complexa, você vai gastar, não vou nem dizer perder, você vai gastar muito dinheiro para fazer esse tipo de teste. Então, eu não recomendo, tá? Eu faço teste aqui, teste simples. 3 vídeos ou 3 imagens para a mesma estrutura de texto, copy e descrição. Isso facilita na hora de você entender o que converte mais. Fabiano, faz só 3 testes? Eu vou falar uma coisa aqui que é o que a gente chama de testes em lotes, tá? A gente faz aqui uma coisa que a gente chama de teste em lotes. Isso faz com que a gente perca, não é nem perder, né? Faz com que, se a gente encontrar ali o criativo já no primeiro lote, a gente não precisa testar mais nada, porque aquilo ali já vai para a escala. Mas eu vou falar isso aí daqui a pouquinho. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem: fazer o teste de criativo com orçamentos que não são suficientes nem para ter no checkout. Cara, isso é... Nossa, já cansei de ver. O cara tá vendendo um produto de ticket de R$200. O CPA ideal dele é R$45. Aí sabe quanto que o cara quer colocar de orçamento no conjunto dele? Ele quer colocar R$10. Sabe o que vai acontecer? R$10 é o custo do teu lead. Você não tem... R$10 não chega nem no Ad Payment Info, que é na tela de pagamento. Como é que você quer achar um criativo que vai vender se o orçamento que você está colocando não é nem... É 3 vezes mais baixo do que o CPA mínimo que você quer ter. Ou o CPA ideal que você quer ter. Não faz sentido nenhum, cara. Se o teu CPA, você fez a tua precificação, você entendeu que se você tiver um CPA de até R$45, você vai ganhar R$30 naquela venda. Cara, se o teu CPA é de R$45, teu CPA desejado, você tem que colocar no mínimo R$45 de orçamento no teu conjunto. Porque senão, você não está fazendo teste criativo. Porque você não vai ter números relevantes para chegar uma conversão lá dentro do seu teste. Beleza? Então esse é um erro também muito comum que as pessoas cometem, que é botar menos orçamento do que o CPA esperado, tá? Vamos lá, mais um erro muito comum que as pessoas cometem a testar criativo. Elas olham somente para as métricas do nível de Facebook, mas esquecem de analisar o comportamento das pessoas quando entram na estrutura de vendas. É basicamente o que eu falei
nesse bloco aqui inteiro. O cara, ele só olha para o quê? Para o CPM, ele só olha para o CTR quando ele está fazendo teste criativo. Mas ele esquece que as pessoas, elas tomam decisão de compra, as pessoas tomam decisão de avançar no seu processo de venda baseado no primeiro impacto que elas tiveram. E qual foi o primeiro impacto que elas tiveram? No teu criativo. Então, não adianta você só olhar o CPM e olhar o seu CTR. Você tem que olhar o teu funil inteiro. E é aí que está a grande sacada, que a maioria das pessoas só olham para o nível do Facebook, CPM e CTR. Ou a taxa de envolvimento com o vídeo. Cara, taxa de envolvimento com o vídeo, pouco importa. O Facebook, ele tem um público, ele tem um objetivo de otimização que é para visualização de vídeo. O que mais tem dentro do Facebook é pessoa visualizando vídeo. Então, para mim não importa. O que importa para mim num teste criativo? Não é pessoas que vão ver 75% do vídeo. São as pessoas que assistiram o meu vídeo, o meu criativo, clicaram no anúncio, foram para a página de vendas, clicaram no checkout, preencheram os dados, chegaram lá no final, executaram a compra. Ou pelo menos passaram pelo meu fluxo de compra com os percentuais e as taxas que eu quero. Sacou? Então, esse é um erro também que eu vejo bastante que as pessoas cometem, que é olhar só para o lado do Facebook e esquecer todo o fluxo de compra, esquecer todo o processo de venda. Você faz teste criativo, você tem que olhar o fluxo de compra inteiro. Beleza? Então, terminamos mais um bloco. Vamos agora para o quê? Modelos de teste criativo. Fala para mim, pessoal, o que vocês acharam até aqui. Enquanto isso, eu tomo uma água. Vitor, pega uma água para mim, por favor. Obrigado. Derrubando umas teses do mercado. Total, mano. Você não vai ver ninguém falar sobre comprar tráfego diário em escala no Facebook. Todo mundo vai mandar você otimizar, obter 50 conversões, blá, 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 blá. Funciona? Claro que funciona, pô. Senão ninguém falaria disso, né? Comprar e esperar otimizar? Claro que funciona. Funciona assim. Só que você está disposto a ter que esperar 50 conversões e se a sua campanha sair da fase de aprendizado, você ainda tem que resetar? Eu não tô. Na época que eu fazia, eu só me fudia com isso aí. Então, assim, não critico quem usa o jeito tradicional, porque é o jeito que todo mundo aprendeu, né? Mas existem coisas que as pessoas não testam, que as pessoas não fazem, que fazem total diferença. Eu não estou falando de esqueminha aqui não, tá? Não estou falando de hackzinho de Facebook não. Eu estou falando de uma estrutura de vendas que vende muito, inclusive. Na sexta-feira vocês vão ver. Eu vou abrir aqui 3 meses de dados aqui da nossa empresa para vocês terem ideia do potencial que essa parada tem quando ela está em escala. Vamos lá. Show demais, deixa essas 2 lives gravadas nos grupos. Vai ficar gravado, a gente vai mandar nos grupos até domingo. Domingo a gente vai tirar tudo do ar, beleza? Mas a gente está mandando nos grupos lá. Quem está dentro do grupo está recebendo, beleza? E outra coisa, se entrar no grupo e sair, não consegue entrar mais, tá? Fica aí a dica para vocês. Entrou no grupo e depois saiu, não entra mais. Entrou, fica. Senão vai ficar sem acesso à gravação das lives. Vendeu muito hoje aí? Vendemos muito hoje aqui sim. Mas quero a chave do cartão para rolar mais cartão, por favor. Cara, eu fiz um stories aí, deve estar ainda aí disponível sobre essa questão do cartão aí. O que eu faço, tá? Então, o mais adequado para a escala diária seria a janela de clique em um dia? Não necessariamente. Assim, não é nem assunto para essa aula, mas só porque você perguntou, eu vou responder. A janela de um dia e 7 dias, ela também classifica as pessoas que estão dentro do Facebook. A janela de um dia, ela traz pessoas qualificadas, muito mais qualificadas, pessoas tops e tudo mais. Só que essas pessoas são muito escassas, de tão tops que elas são. Quais são as pessoas da janela de um dia? Pessoas que clicaram ou visualizaram seu anúncio e executaram a ação de compra no mesmo dia, dentro de uma janela de 24 horas. Só que, cara, o Brasil, o que mais tem é gente boleteira.
Então, se no Brasil existe, o que mais tem é gente boleteira, isso significa que a maior parte das pessoas que estão dentro da base do Facebook são pessoas que não convertem no primeiro dia. Ela precisa de um tempo para pensar, ela precisa ver várias ofertas antes dela tomar uma decisão de compra. E é por esse motivo que a gente usa o objetivo de compra. Por quê? Antes dela comprar de mim, ela já viu um anúncio de um monte de concorrente meu. Sacou? Então, quando você usa a janela de 7 dias, eu estou falando para o Facebook que, Facebook, eu não quero nem as pessoas que convertem um dia. Eu quero as pessoas que, pode ser que elas convertem em 3 dias, 4 dias, não importa para mim. Porque essas pessoas que convertem em mais tempo, numa janela um pouco maior, elas já estão sendo aquecidas pelos meus concorrentes. Elas estão sendo aquecidas pelos anúncios, pelos posts que o Facebook entrega para ela. Então, para mim não faz sentido anunciar com a janela de um dia, e sim 7 dias. Por quê? Eu tenho mais oportunidades. Tudo bem que um dia você tem pessoas muito mais qualificadas, mas elas são muito raras, não vale a pena. Beleza? Não era nem assunto para hoje, mas toma essa daí. Então vamos lá, galera, vamos seguir em frente, que agora a gente vai para o modelo de teste de criativo. Fabiano, qual é o modelo de teste que você usa? Como é que você faz teste de criativo? A gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, basicamente, ó, vamos para o quadro, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar daí. E agora eu vou desativar os comentários, tá, pessoal? Para poder vocês conseguirem ver aqui a parada. Desativar, desativei. Deixa eu tomar só uma água aqui. Muito bem, pessoal. Fabiano, qual modelo de teste você usa? Eu uso, ó, muito importante, eu estou falando aqui de teste de criativo, não estou falando de escala, tá? Para quem pega o bonde andando, eu estou falando de teste de criativo, não estou falando de escala. A escala é outra parada, beleza? Então vamos lá. Teste de criativo que o Fabiano usa. A gente usa o quê? ABO 1x1. Fabiano, o que significa ABO 1x1? Vai ficar invertido, tá, pessoal? Só para vocês saberem, tá? Ah, e outro detalhe muito importante. Agora, eu não sei o que vocês estão falando. Então, como que eu vou saber se vocês estão entendendo, se vocês estão curtindo? É essa jossa desse coraçãozinho. Você vai apertar o coração. Quando eu ver o coração, eu sei que eu estou indo bem aqui na parada, beleza? E não é nem para eu estar indo bem, é que eu estou entregando. Você só vai apertar o coração, não é para poder elevar o meu ego, não. Você vai apertar o coração se você estiver curtindo o conteúdo, curtindo o que eu estou falando. Aí você aperta o coração. Se eu ver que não tem coração nenhum, significa que o meu conteúdo está ruim, aí eu vou dar o meu melhor para tentar melhorar. Fechou? Então vamos lá. Então, o modelo que a gente utiliza é o ABO 1x1. Fabiano, existe somente esse modelo de teste? Não, existem vários outros modelos de teste. Mas por que eu escolhi esse para a minha empresa executar dia após dia e a gente usa muito pouco os outros modelos? Simplesmente porque, pelo fato dele ser um ABO e 1x1, eu consigo, por exemplo, se eu tiver 3 criativos, eu consigo ter um orçamento exato para cada variação. E a gente chama isso de quê? Você colocar os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Ou seja, eles vão ser executados na mesma faixa de público com o mesmo orçamento. Se eu estivesse usando, por exemplo, um CBO aqui, o CBO ele iria distribuir o orçamento do jeito que ele quisesse. E a nossa intenção no teste de criativo não é ter mais orçamento no criativo do que no outro. É colocar todos os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Dessa forma, todos os criativos gastando o mesmo orçamento, sendo entregues para o mesmo público, a gente consegue identificar qual é o que está tendo a melhor performance com a mesma temperatura, grau e pressão. Beleza? Então, a gente usa ABO. Fabiano, qual o orçamento que você coloca no teu conjunto de anúncio? Eu coloco o orçamento de um CPA. Se o meu CPA, quando eu fiz a minha precificação, o meu CPA tem que ser R$45, eu vou lá e coloco R$45 no meu conjunto do teste de criativo. E aí como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui outra caneta.
Vai ficar assim, ó. R$45 aqui, R$45 aqui, R$45 aqui. Aqui eu estou falando de um teste criativo de 3 variações, ou seja, 3 vídeos, ou 3 imagens, ou 2 vídeos com uma imagem. Não importa. Então a gente vai ter aqui, ó, o criativo 1, o criativo 2 e o criativo 3. Então essa é a estrutura de teste que eu utilizo. Como eu falei, por que eu utilizo ela? Porque eu consigo colocar os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Qual o público que eu uso? No meu caso, como os meus produtos são produtos muito abertos, eu uso tudo aberto. Tá? Eu deixo tudo aberto. Ah, Fabiano, eu posso fazer o teste criativo no aberto. E aí, quando eu for lá para minha escala, eu segmentar? Não recomendo. Por quê? Lembra que o teu teste criativo, ele é um protótipo da sua escala? Então ele também tem que estar no mesmo ambiente que você vai colocar a tua escala, tá? Então se você vai escalar para o público aberto, você tem que fazer o seu teste criativo no público aberto. Se você vai escalar para um lookalike, você também tem que colocar o seu teste criativo no lookalike. Você tem que colocar ele no mesmo ambiente que você vai utilizar na escala, beleza? Então vamos lá. Fabiano, só existe esse modelo de teste? Não, você também pode testar com ABO, com CBO. Na verdade, com CBO você tem duas possibilidades. Vou colocar aqui, ó, CBO. Quais são essas possibilidades? O 1x1 também e o 1x. Qual a diferença do CBO para o ABO 1x1? Que é que no CBO, ao invés de eu ter R$45 em cada campanha, e aí eu vou ter 45 vezes 3, eu vou ter R$135 de orçamento para gastar no dia. Quando você usa o CBO, você não precisa colocar a soma dos 3 conjuntos ou dos 3 criativos. Você coloca apenas R$45. E aí o seu teste ele fica mais enxuto. Qual é o problema disso? O problema disso é aquele mesmo problema que eu citei no começo. Que ele vai pegar esses R$45 e ele vai distribuir entre os 3 criativos de forma não igualitária. E isso é um problema porque você não vai ter os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Então eu não curto muito esse modelo, mas é uma forma de você fazer um teste que não é muito certeiro, mas que você consegue ter uma noção, beleza? E a gente também tem um CBO 1x, que é a mesma teoria. Você usa apenas R$45 para fazer o teste, ou o valor do teu CPA, e aí a variação ela está dentro do anúncio, não está mais no nível de conjunto. Então você vai ter uma campanha, um conjunto e os seus 3 criativos, beleza? E o problema é o mesmo problema do outro. Ele vai pegar aquilo ali e ele vai distribuir de forma não igualitária. Sendo assim,